Eu vou fazer uma apresentação sobre adaptação climática, trazendo um pouco a perspectiva prática, mas antes a gente vai começar com alguns conceitos. Então, preparei aqui uma apresentação para nos ajudar a guiar essa conversa, e eu espero que seja de fato uma conversa. Então, embora eu vá ficar fazendo uma apresentação, eu espero que vocês se sintam à vontade para fazer perguntas, levantar a mão, fazer comentários, porque a ideia é a gente construir aqui um conhecimento conjunto. E no final da apresentação, eu espero que a gente chegue à conclusão que, de fato, é uma construção coletiva, porque eu vou precisar das especialidades de vocês para a gente chegar no final dessa aula e entender como transversalizar a adaptação no direito. Então, eu vou trazer aqui para vocês conceitos fundamentais para essa nossa conversa. Vou trazer um pouquinho do panorama das negociações internacionais sob a perspectiva de adaptação climática. Vou trazer também políticas nacionais relevantes para embasar a nossa conversa e um pouquinho dessa discussão sobre as repercussões do mundo do direito, que eu espero muito que vocês me mostrem. Para começar essa conversa, eu decidi começar com uma provocação. Uma provocação também que serve para a gente entender aonde todo mundo está em relação a esse conceito. Então, propondo um exercício aqui, eu queria que vocês pensassem, escrevessem no chat ou levantassem a mão para falar, qual das opções escritas abaixo vocês acham que descreve melhor o conceito de adaptação climática. Gostaria de colocar aquela trilha sonora do Silvio Santos, mas como não tem como aqui, eu vou colocar, vou ler para vocês. Então, alternativa A, adaptação climática, é um conjunto de políticas e instrumentos que garantem que a transição para uma economia de baixo carbono ocorra de forma socialmente inclusiva, assegurando trabalho decente e distribuição equitativa de benefícios. A alternativa B, medidas adotadas para evitar ou minimizar efeitos socioeconômicos adversos decorrentes de políticas climáticas. Alternativa C, processo de ajuste ao clima real ou esperado e seus efeitos, podendo moderar ou evitar danos ou explorar oportunidades benéficas. Ou alternativa D, todas as alternativas anteriores. O que vocês acham? Vão falando, coloquem no chat, eu quero engajamento, são 7 da noite, tá todo mundo cansado, é segunda-feira, então eu quero motivar um pouquinho aqui essa conversa. Boa noite. E não vale colar, tá? Oi, Cláudia, tudo bom? Boa noite, tudo bem? Muito prazer. Bom, fiquei na dúvida entre a letra B e a letra C. Eu respondi no chat letra B de bola, mas confesso que depois eu fiquei na dúvida. Bom, eu vou dar mais 30 segundos aqui, para não tomar muito tempo, e a gente já vai chegar na resposta. Muito obrigada, Cláudia, por falar no chat, falar aqui ao vivo. Eu sempre aprecio muito que a galera tenha coragem para falar. Obrigadão. Contando o tempo, a gente tem bastante gente falando letra C, algumas pessoas letra B, letra D. Ninguém falou letra A, gente? Tá bom. Não tem pegadinha aqui, tá? Juro. Eu vou dar a resposta, tá bom? Passando aqui, o meu slide tem a resposta. E aí, um pouquinho da explicação do que é isso e por que essa é a definição. A resposta certa é a letra C, que é o processo de ajuste ao clima real ou esperado e seus efeitos, podendo moderar ou evitar danos ou explorar oportunidades benéficas. Essa é a definição pelo IPCC do que é a adaptação climática. As outras definições que eu coloquei aqui, elas dizem respeito ao conceito de transição justa, letra A, e a segunda, de medidas de resposta, letra B. Mas quem falou esses outros temas não está completamente errado do ponto de vista histórico, porque essa discussão partiu do mesmo lugar. Hoje a gente não considera mais que se trata do mesmo tema, mas tem muita confusão conceitual em relação a essas coisas. Vem lá da convenção, da forma como foi escrito, e hoje a gente diferencia que a adaptação é, de fato, essas medidas orientadas a adaptar a sociedade e o meio ambiente aos efeitos que a gente espera que venham em decorrência da mudança do clima, e alguns que a gente já está sentindo. Transição justa vai ser tema da aula de sexta-feira, e medidas de resposta não vai ser abordado nesse curso, mas quem sabe para uma próxima edição. Stella, você está com uma dúvida? Não, eu acho que realmente, quando eu joguei a letra B, eu não me ative à possibilidade dessa letra C, não estou querendo
justificar de forma alguma. Mas eu tenho um exemplo que eu queria ver contigo, se ele conversa com a sugestão que você dá. Por exemplo, a gente tem um projeto de lei aqui, onde eu assessoro aqui na Câmara, que é a colocação de ares condicionados em escolas públicas, blá, blá, blá. Isso, para mim, é claramente adaptação. Entendeu? Porque não É não estou adaptação. mitigando, eu estou adaptando um problema. Então, talvez eu acho que eu tenha mal interpretado as suas sugestões, porque para mim fica muito claro que colocar ar-condicionado é para adaptar. Tá certo esse entendimento? Sim, tá certíssima. Colocar ar-condicionado é adaptar. Inclusive, tem gente que está investindo em companhias de ar-condicionado porque vai ser lucrativo no futuro. Então, Exato. assim, você está Obrigada. certíssima na compreensão. Inclusive, eu ia dar um exemplo de cada uma dessas coisas para tentar ajudar a construir essa conceituação. Transição justa, que vai ser tema da aula de sexta-feira, e a Carol super vai abordar esse tema com vocês, então vocês perguntem mais para ela, por favor, que ela que é especialista no assunto. Está orientado a pensar, por exemplo, como é que você faz uma modulação de uma regulação no sentido de promover incentivos para a educação e capacitação de trabalhadores que trabalham hoje, por exemplo, numa indústria de óleo e gás, e que vão perder os seus empregos no contexto dessa transição econômica mais ampla. Então, é mais orientado a pensar formas de mobilizar a sociedade para que a transição não seja tão ruim para as pessoas. Então, ela vem dessa perspectiva mais trabalhista e tudo mais, e hoje está expandindo um pouquinho o escopo dentro do contexto das negociações, mais disso na sexta-feira. Medidas de resposta, um exemplo clássico que está super sendo discutido atualmente é em relação, por exemplo, ao ajuste de carbono na fronteira, que a Europa tem discutido a implementação dentro do contexto do European Green Deal, do pacto ecológico deles, que é essa questão de taxar o carbono na fronteira e tudo mais. Então, são medidas de mitigação, podem ser também medidas de adaptação, que causam consequências no comércio internacional, que geram consequências econômicas, que fazem com que produtos subam muito de preço, por exemplo. Essas medidas de cunho mais econômico, a gente conceitua como medidas de resposta. E por muito tempo, em parte da literatura, ainda é tratado como se fosse adaptação. Mas a gente entendeu aqui que, na verdade, quando a gente está falando de adaptação, a gente está falando justamente do caso que a Estela trouxe, por exemplo, de ar-condicionado, que é realmente buscar fazer essa adaptação da sociedade, dos ecossistemas, das infraestruturas para um clima alterado. Eu vou passar, porque o tempo está curto, mas a gente vai seguindo, levantando as dúvidas, por favor. Bom? Ele está editado e eu nem sabia. Os conceitos fundamentais. Como vocês já viram na semana passada, na aula do André, mitigação é essa intervenção humana voltada para reduzir as fontes ou aumentar os sumidores de gases de efeito estufa. Se trata de evitar, reduzir, substituir, compensar ou neutralizar. Por que eu estou falando isso? Só para a gente diferenciar de adaptação, para ter certeza que está todo mundo na mesma página. A adaptação, por sua vez, é justamente esse conceito que a gente estava trabalhando antes, que é esse processo de ajuste ao clima real esperado, e que em sistemas humanos, a adaptação ela busca moderar ou evitar danos e também explorar oportunidades benéficas. Isso é um ponto que normalmente as pessoas não veem, mas acho que esse exemplo do ar-condicionado é um bom exemplo. A gente sabe que a gente vai ter que adaptar, tem gente que está olhando para investir em companhia de ar-condicionado. E assim por diante, tem milhares de formas de olhar para a adaptação com uma lente de uma oportunidade para desenvolvimento, uma oportunidade econômica, enfim. Em alguns sistemas naturais, a intervenção humana também pode facilitar o ajuste ao clima esperado e seus efeitos. Isso tem a ver com criar a resiliência dos ecossistemas, preservar, proteger o uso da terra, fazer sistemas mais sustentáveis, pensando nas soluções baseadas na natureza, por exemplo. Passando um pouquinho, a adaptação pode ser orientada tanto para minimizar os danos, mas também pode ser orientada a criar co-benefícios, benefícios associados a um clima alterado. Gente, não é brincadeira. Tem país que olha para a mudança do clima como oportunidade. Países que têm, por exemplo, uma grande cobertura glacial, pode pensar, nossa, tenho reservas que vão estar mais acessíveis, reservas de minérios, eu vou poder ter uma produção agrícola mais pujante. E é óbvio que tem riscos associados para isso, mas tem países que têm uma visão assim. Tem países que estão preparando plantas geneticamente modificadas para que elas possam ser cultivadas nos seus países, plantas tropicais, em países que hoje não são tropicais, para que elas sejam cultivadas no futuro. Isso é pensando lá na frente, na projeção de como extrair benefícios da mudança climática.
Isso é real, não é na teoria, tem país que está de fato desenvolvendo esse tipo de tecnologia. Então, é essa preparação para os futuros possíveis diante da mudança do clima. Por que eu falo futuros possíveis? Porque a gente tem diferentes graus de risco climático de acordo com o nível de aquecimento. Então, tudo isso depende também das políticas de mitigação e o nível que a mudança climática pode atingir. Falando em nível de mudança climática que a gente pode acabar alcançando, vale lembrar que nem todos os impactos das mudanças climáticas podem ser endereçados pela adaptação. A gente trabalha com o conceito de limites rígidos e limites maleáveis em relação às ações de adaptação. E um bom exemplo rígido é, por exemplo, as ilhas insulares, os pequenos estados, como as Maldivas ou Seychelles, que vão deixar de ser habitáveis em decorrência do aumento do nível do mar. Estão tomando uma série de medidas para evitar isso, mas ainda é um risco. É um limite que não tem muito contornar. A partir do momento em que o nível do mar subir acima de uma altura impossível de contornar, a gente está falando de um limite onde não é mais possível adaptar, e as pessoas que moram lá vão ter que migrar, vão ter que construir a sua vida em outros lugares, vão muitas vezes perder traços culturais relevantes, enfim. E aí, para essas questões, a gente também olha para medidas de adaptação. Maleável são os limites em que a gente ainda está na fronteira do desenvolvimento tecnológico ou então da mobilização de recursos, que seria possível caso a tecnologia avançasse numa velocidade suficiente para que isso fosse implementado, ou, às vezes, dependendo do nível de recursos que é alocado para adaptação. Então, algumas vezes seria possível, mas a gente não tem recurso para. Passando aqui, e é um dos últimos conceitos que eu vou trazer, é o conceito de perdas e danos, dizendo que, basicamente, não existe uma definição consensual para o que é perdas e danos, mas a gente entende que são danos decorrentes de efeitos das mudanças climáticas que não podem mais ser evitados pelos esforços de mitigação ou adaptação. Então, a gente mitiga para não precisar adaptar, a gente já está num ponto que a gente precisa adaptar, e aquilo que a gente não consegue se adaptar, a gente pode estar diante da configuração de perdas e danos. Ao conceito de adaptação e de perdas e danos, que são assuntos que têm uma grande zona cinzenta entre si, então nem sempre é super fácil separar o que é adaptação e o que é perdas e danos, e na quarta-feira a gente vai falar mais especificamente de perdas e danos, e vocês. Tem o conceito de risco e vulnerabilidade. O risco se refere à probabilidade de ocorrência de um evento, e a vulnerabilidade é a medida de suscetibilidade de uma comunidade, sistema ou indivíduos aos efeitos adversos das mudanças climáticas. Por que eu estou falando isso? Vou trazer essa imagem em maior detalhe mais para frente, mas essa imagem aqui, ela nos mostra o quê? A ameaça climática é aquilo que tem a ver com a exposição num sentido de a incidência e frequência maior de eventos extremos, de efeitos da mudança climática. A vulnerabilidade tem a ver com o nível de exposição social que as pessoas têm, o nível de vulnerabilização que as pessoas, ou ecossistemas, ou animais enfrentam diante de eventos climáticos. E a exposição diz justamente sobre a exposição das pessoas em relação a... E por que eu trago isso? Porque o risco de impacto, ele não necessariamente está associado com a ocorrência de perdas e danos. E eu vou dar um exemplo que ajuda um pouco a ilustrar essa questão. Se uma tempestade, muita chuva mesmo, atinge o meio do oceano e não tem plataforma de petróleo, não tem um barco, não tem pessoas, não tem ninguém para ser atingido, você não tem risco de impacto. Você não tem impacto, você não tem ocorrência de perdas e danos. Agora, se essa mesma chuva cai em cima de um território que tem pessoas vulnerabilizadas, que tem casas construídas na encosta, que tem risco de inundação, de alagamento, que não tem um sistema de saneamento apto a receber todo aquele nível de chuva e tudo mais, e que o esgoto volta, a gente tem um desastre social. E a gente tem um grande problema, a gente tem, de fato, a ocorrência de perdas e danos. E por isso eu lembro que desastre social, ele vem antes do desastre climático. Porque a gente precisa olhar para essas questões de vulnerabilidade e exposição, ao mesmo tempo que a gente olha para a ocorrência e frequência de eventos climáticos extremos. Tem uma relação inegável entre aquilo que é o social e aquilo que é o natural, e o tipo de organização que a gente tem na sociedade
nas cidades, nos espaços urbanos, espaços também rurais, impacta muito, tem uma grande influência no grau de vulnerabilidade das populações a eventos, sejam esses eventos que acontecem por erro humano, como pode ser o rompimento de uma barragem, por exemplo, mas também eventos que acontecem por forças da natureza, ainda que sejam com causas ou por influência de causas humanas, como eventos climáticos extremos, que estão cada vez mais frequentes. Eu trouxe aqui uma imagem do filme, chama O Parasita, foi um filme bastante popular há alguns anos, e ele traz um pouco essa questão, que é uma pessoa, o seu funcionário, motorista dela, e ela tá lá tão feliz, tão alegre, que choveu, melhorou o clima para ela, na perspectiva dela a chuva foi uma bênção, mas na noite anterior a casa dele, o funcionário que trabalha para ela, tinha tido a casa alagada, tinha perdido tudo, estava com grandes problemas na vida pessoal dele, enfim, tinha perdido absolutamente tudo. E para ele, a chuva tinha sido um absoluto desastre. Isso é um recorte social da desigualdade e nos mostra de forma muito clara que a questão da mudança climática atinge as pessoas de forma diferente. E por isso é importante também a gente usar essa lente da justiça climática, olhar para as desigualdades quando a gente está pensando em adaptação e perdas e danos. Cláudia, por favor. Enquanto você explicava sobre o risco de impacto, me ocorreu uma dúvida. Vamos imaginar que existe uma ilha só com animais, né, que só existem nessa ilha, não existem em nenhum outro lugar do planeta, animais silvestres, não sei, exóticos, raros, e por conta de uma mudança climática, por exemplo, aumento do nível do mar, essa ilha é toda engolida e esses animais todos morrem. É claro que assim, eu sei que não é uma questão social, mas também seria um risco de impacto? Sim, com certeza. Não se tem dúvida, isso é um tema que a gente vai trabalhar em mais detalhe na aula de quarta-feira, que é sobre perdas e danos, mas com certeza isso é um risco de impacto. Você tem a vulnerabilidade dessas espécies, desses animais que estão lá naquele território, você tem todo um ecossistema que está sendo ameaçado por fatores climáticos com causas antrópicas, então não dá para excluir essas vidas, esses seres vivos dessa equação. E isso é considerado também dentro de um contexto, por exemplo, da extinção de espécies como uma perda. E aí na quarta-feira a gente mergulha um pouquinho mais nesses conceitos, mas sim, sem sombra de dúvidas, a gente tem que olhar também para a perda de vidas não humanas nesse contexto, nessa discussão. Bens imateriais, questões culturais também, tudo isso tem que ser considerado. Perda do balanço nos ecossistemas, tudo isso a gente está falando de perdas e danos. Não sei se eu respondi plenamente, mas a gente pode retomar isso também na quarta-feira. Eu trouxe aqui a imagem que eu tinha trazido antes, com um pouquinho mais de detalhe, justamente para alimentar essa discussão aqui. Como eu falei, lembra? O perigo está associado àquelas ações de mitigação. Então, a gente trabalha para minimizar a existência do perigo, quando a gente está falando de mitigação. Então, não aumentar as emissões, não intensificar a mudança climática, está diretamente relacionado com a redução do perigo. Ou seja, a gente está minimizando a frequência e intensidade com que essas coisas acontecem. Então, quanto mais aquecer, quanto mais a gente tiver acúmulo de gases de efeito estufa na atmosfera, mais exposição, mais perigo a gente vai estar exposto. Já a adaptação nos convida a olhar para processos socioeconômicos, então a gente está olhando para desenvolvimento, para governança, para redução de vulnerabilidades, para redução de desigualdade. E aí a gente está olhando para esses outros dois aspectos desse diagrama de vulnerabilidade e de exposição, para assim minimizar o risco. Enfim, essa é uma flor de riscos que ilustra um pouco como que as ações de mitigação e adaptação e gestão de risco podem ajudar a reduzir os impactos e o risco de impactos. O que a ciência está nos dizendo? Por que eu estou falando tanto de adaptação, né? O último relatório do IPCC trouxe adaptação, colocou no centro do mapa adaptação e tem sido cada vez mais um assunto que está sendo trazido por ONGs, por governos, por stakeholders, está cada vez ganhando mais destaque nas negociações, justamente refletindo
a clareza que a gente está vendo no dia a dia, com cada vez mais notícias sobre eventos acontecendo, de que as mudanças climáticas já chegaram, já estão acontecendo. Hoje a gente tem cada vez mais isso consolidado como algo que já não é mais questionável. Então, mesmo quem duvidava antes, agora tem maior clareza sobre não apenas que isso está acontecendo, mas também como isso acontece. E o evento que aconteceu em maio do ano passado no Rio Grande do Sul, acho que foi um grande ilustrativo de como é a mudança climática na prática, perto da gente. Distante daquela imagem que a gente tinha da calota polar derretendo, do ursinho polar e tudo mais, isso traz uma nova figura para a gente, traz uma nova imagem do que a mudança climática representa nas nossas vidas. E quase todo mundo aqui, ou todo mundo, com certeza já foi vítima de algum efeito de mudança climática. Por exemplo, se vocês moram em São Paulo, com certeza vocês já ficaram sem luz por causa das tempestades, dos ventos e tudo mais que tem acontecido há 2 anos atrás. Eu sei que a minha casa está sempre sem luz, principalmente na época que está chovendo mais, está sempre faltando energia. E a gente sabe que são previstos perdas e danos irreversíveis, especialmente em ecossistemas e comunidades vulnerabilizadas. Há limites rígidos e maleáveis para adaptação, como eu falei antes, mas a gente tem muita urgência de adaptar onde é possível, para justamente minimizar a incidência e ocorrência de perdas e danos. Então, a gente tem essa urgência em ações de prevenção, de adaptação e redução de riscos. Olhando para aquela flor de riscos fica um pouco mais fácil de entender, mas a gente vai detalhar um pouco mais o que são essas ações na prática, e principalmente qual é o papel dos profissionais do direito nesse sentido. E a gente precisa fazer investimento para que isso aconteça. Seguindo aqui, eu vou falar um pouquinho das negociações internacionais. Por favor, me interrompa. Eu acho que essa é a parte um pouquinho mais longa, um pouquinho mais teórica, então fique muito à vontade para interromper, perguntar. Eu vou ficar muito feliz se vocês fizerem isso. Eu vou tomar um golinho d'água. Alguém tem algum comentário, por enquanto? Estou passando um pouquinho rápido, vou falar um pouquinho mais devagar. Então, a adaptação na UNFCCC no Acordo de Paris vem do início das negociações, como eu falei ali, com aquela dificuldade conceitual que veio junto no começo com medidas de resposta, que acabou depois se subdividindo em medidas de resposta e transição justa, que são discussões também um pouco mais recentes, especialmente as de transição justa com essa clareza de conceito. Mas a adaptação estava lá. Desde o início já se sabia que seria necessário olhar para medidas de preparar a sociedade para a mudança do clima. Embora, na época, a gente não tinha tanta certeza sobre o nível de adaptação ou o que seria realmente necessário. Acho que quando a Convenção do Clima foi criada, todo mundo tinha a expectativa de que a gente não ia, de fato, estar num cenário de mudanças, de um clima alterado, especialmente não no nível que temos hoje. E isso foi incorporado textualmente lá na Convenção, no artigo 4.4. Protocolo de Kyoto, que foi criado em 97, alguns anos depois, que é aquele mecanismo que a Juliana com certeza explicou sobre o mercado de carbono, que foi como foi criado inicialmente os mercados de carbono, não falava diretamente de adaptação, não era o foco, mas, atendo não pedido dos países em desenvolvimento, foi criado um fundo de adaptação. E da onde vinha o dinheiro para o fundo de adaptação? Dos recursos provenientes do MDL. Então, existe uma vinculação do protocolo de Kyoto com o fundo até hoje isso está sendo discutido nas negociações. Em 2001, os acordos de Marrakech propuseram um programa de suporte para os países menos desenvolvidos na preparação e implementação das NAPAs, que depois acabaram se desenvolvendo e hoje a gente entende elas mais como NAPs, que são os Planos Nacionais de Adaptação. Essa figura, ela hoje é um pouco mais desconhecida, mas a gente tem como referência as NAPs, que são os planos que cada país tem que desenvolver para organizar, ordenar, implementar, monitorar as suas medidas de adaptação. A gente já vai chegar um pouquinho, e detalhar um pouquinho mais o que são as NAPs e principalmente o que é a NAP brasileira, que é o que nos interessa mais aqui. Em 2006, o programa de Trump. Sim? NAPs é tipo National Adaptation Plans, só para eu entender. Exatamente. Obrigado, desculpa. E no contexto do Plano Clima, a gente chama de Plano Clima Adaptação, que é a mesma coisa. Então, são vários nomes para a mesma coisa. Mas, seguindo aqui, o Programa de Trabalho de Nairobi foi o primeiro conjunto formal de arranjos institucionais para tratar de adaptação dentro da UNFCCC. Gente, 2006, a Convenção de 92, demorou muito tempo
para a adaptação começar a ter algum tipo de tração dentro das negociações. E não foi por falta de tentativa, os países de desenvolvimento sempre estavam tentando trazer essa bandeira e tinham pequenas vitórias, como, por exemplo, o Fundo de Adaptação com recursos do MDL, lá do Protocolo de Kyoto. Mas é um tema que demorou muito para ganhar atenção e até hoje ainda pena um pouco com isso, a gente já vai ver isso. Em 2007, teve o Plano de Ação de Bali, que aí finalmente operacionalizou o Fundo de Adaptação 10 anos depois da criação, né, de 97, com o Protocolo de Kyoto até 2007, não se tinha clareza sobre a gestão dos recursos, sobre como serão alocados, nem a vinculação entre a redução de riscos desastres e as medidas de adaptação. Então, uma série de falta de incertezas textuais e conceituais acabavam atrapalhando o avanço da agenda de adaptação. Em 2009, o Acordo de Copenhague foi um ano de fracasso em relação às expectativas do que se queria alcançar lá. O Acordo de Paris era para ter sido o Acordo de Copenhague. Infelizmente, as partes não conseguiram construir um consenso, teve uma série de percalços e obstáculos no meio do caminho. Mas, como resultado, teve uma promessa de 100 bilhões de dólares para adaptação por ano de 2012 a 2020, para tentar reequilibrar os fluxos entre mitigação e adaptação, que desde aquela época já eram completamente desequilibrados e desequilibrados permanecem até hoje, embora esse seja um tema recorrente. A gente também vai falar um pouquinho sobre isso na sequência. A Framework de Cancún da COP16 permitiu que os países de desenvolvimento, se estabeleceu que os países de desenvolvimento deveriam criar planos nacionais de adaptação, e a gente tem essa figura dos planos nacionais de adaptação para todos os países em desenvolvimento, e também foi criado o Comitê de Adaptação, que é um órgão muito relevante para a gestão e organização do tema de adaptação dentro da Convenção, e hoje também dentro do Acordo de Paris, que é um dos itens de negociação que a gente tem nas negociações até hoje, é um item que está sendo discutido. O Acordo de Paris, em 2015, finalmente colocou a adaptação como um dos objetivos principais no artigo 7º. Então, a gente finalmente traz a adaptação como um tema central, de relevância equivalente à mitigação. Então, a gente tira um pouco essa hierarquia, que a mitigação era muito prioritária, a adaptação era uma vírgula depois da prioridade, e a adaptação e resiliência realmente se tornam um dos objetivos do Acordo de Paris. Então, a gente tem como objetivos primordiais do Acordo de Paris a limitação do aquecimento por meio de ações de mitigação, o aumento da resiliência e adaptação aos impactos climáticos inevitáveis, que são esses que a gente está vendo todos os dias, e alinhar os fluxos financeiros globais com esses objetivos. Então, isso é um resuminho das prioridades do Acordo de Paris, é óbvio que tem mais um monte de coisa, e com certeza o André falou para vocês, e que já foi tema das aulas da semana passada. Então, seguindo aqui, como que a adaptação aparece no Acordo de Paris? Ela é reconhecida, primeiro, como um desafio global de múltiplas dimensões, o que é muito relevante para colocar a adaptação no mesmo nível da mitigação, porque antes era tratado um pouco assim, a adaptação é um problema de cada país, cada país lida dentro do seu contexto, nem todo mundo vai ser afetado da mesma forma, e aí não entrava como prioridade na discussão. E a partir do momento que se reconhece que é um desafio global de múltiplas dimensões, sobe um pouquinho o nível da discussão. Também tem um reconhecimento da relação entre ambição de mitigação e de adaptação, sabendo que tem ações que são co-benéficas, que são ações de mitigação que têm efeitos para adaptação e vice-versa, e, ao mesmo tempo, o consenso e a consolidação da ideia de que quanto mais se investe em mitigação, menos precisa se investir em adaptação. Então, a mitigação continua sendo muito importante nesse contexto, inclusive para minimizar os gastos e a necessidade de adaptação. E também foi definido que seria criado uma estrutura para definir o que é o objetivo global de adaptação. O objetivo global de adaptação, textualmente no Acordo de Paris, fala sobre aumentar a capacidade de adaptação, fortalecer a resiliência e reduzir a vulnerabilidade climática, de forma a contribuir para o desenvolvimento sustentável e assegurar uma resposta de adaptação adequada no contexto da meta de temperatura a que se refere o artigo 2, ou seja, vincula que a meta de adaptação, ou seja, os objetivos de adaptação, têm que ser correlatos e correspondentes à meta de 1,5 ou 2 graus Celsius previsto lá naquele Acordo de Paris, desse jeito que foi escrito essa meta que fica meio ambígua, se é 1,5 ou 2, que o André com certeza trabalhou com vocês. Só que o que esse texto tem? Tem vagueza, né? Ele diz muita coisa e, ao mesmo tempo, não traz nada em termos de o que é meta de fato, o que é adaptar.
Então, esses conceitos ficaram pouco claros e precisam ser trabalhados. Isso foi em 2015, com a criação do Acordo de Paris. Demorou algum tempo. Na COP16, finalmente se começou um programa de trabalho de 2 anos para criar essa estrutura dessa meta global de adaptação, que foi chamado de GGA, a sigla Global Goal on Adaptation, que tem sido objeto de discussões muito intensas dentro da agenda de adaptação das trilhas de negociação. Na COP28, finalizado esse programa de trabalho de 2 anos, foi criado, finalmente, o quadro dos Emirados Árabes Unidos para a Resiliência Climática Global, que é identificado também como GGA, embora sejam coisas diferentes. O Acordo de Paris estabelece o GGA e a COP28 estabelece a estrutura que dá clareza para o que precisa ser feito para que a gente alcance o GGA. Então, essa consolidação do Objetivo Global de Adaptação. A COP28 traz essa estrutura, mas ela não dá resposta para todas as perguntas. E esse quadro dos Emirados Árabes Unidos, ele, embora defina os objetivos e as metas, ainda não traz todos os indicadores e todas as questões que precisam ser esclarecidas para que essa meta seja de fato implementada e para que a gente possa mensurar a implementação dessa meta. O que é esse quadro? É a estrutura com o objetivo de orientar a realização do Objetivo Global de Adaptação, como eu falei antes, com ações contínuas, iterativas, progressivas e baseadas na melhor ciência disponível, o que é muito interessante e muito importante no contexto da Convenção do Clima e do Acordo de Paris, porque nem sempre é possível fazer esse consenso sobre a melhor ciência disponível, e foi uma grande vitória dentro das discussões do GGA. E essa meta estabelece 4 objetivos dimensionais, até 2030, relacionadas a esse ciclo iterativo, que é de planejamento, implementação, monitoramento e avaliação, e 7 objetivos temáticos, que realmente dá cara, né, ao que é essa meta global, o que precisa ser feito para que a gente tenha, para que se alcance um objetivo global de adaptação. Estela, por favor. Trocando em miúdos, me corrija se eu estiver errada, essa estruturação da COP28 é uma primeira regulamentação que ainda pende de mais regulamentação, como se fosse o primeiro decreto que ainda pende de outro que vai buscar os indicadores que a gente busca que seja na COP30, é isso, certo? Exatamente, acho que é um ótimo paralelo. Pensar nessa hierarquia de normas ajuda bastante a gente a entender como que isso tudo está encadeado. Mas sim, é como se fosse uma regulamentação, e a gente ainda precisa regulamentar mais ainda, que é justamente esse programa de trabalho dos indicadores, que é esse ponto final aqui desse slide, que é em relação a onde estamos. Mas falando um pouquinho sobre os 7 objetivos temáticos, a gente tem objetivos de água, alimento, saúde, ecossistemas, infraestrutura, redução da pobreza e patrimônio cultural. Bem amplo, né? Tinha país que estava defendendo 12, tinha país que estava defendendo mais ainda. Esses foram 7 que foi possível atingir consenso. Isso não, de forma alguma, não termina com as temáticas que poderiam ser abordadas e poderiam ser incluídas dentro de um contexto de objetivo global de adaptação. Mas, ao mesmo tempo, são metas bastante amplas que podem incluir muitas coisas. Então, ecossistemas pode incluir biodiversidade, pode incluir uma série de outras questões também, uso da terra, conversão da terra. Questão de saúde também é muito ampla. Alimentos fala de segurança alimentar, fala de produção, fala de muitas coisas e assim por diante. Então, a gente tem um arcabouço de objetivos que, na verdade, cabe muita coisa dentro disso. E aí a gente tem uma dor. Como é que a gente faz a mensuração do progresso em relação a essas metas e o que são essas metas? O que é o objetivo água para adaptação? A gente precisa definir o que é isso, colocar no papel, não só qual que é a meta objetivo, mas como é que a gente mensura, como é que a gente mede se a gente está atingindo isso ou não. E para isso foi estabelecido o programa de trabalho dos indicadores, que é justamente esses indicadores para mensuração do progresso. E essa decisão da COP28 tem a expectativa de ser terminada, de ser finalizada com o fechamento do programa de trabalho sobre os indicadores, que é previsto para a COP30. Então, esse é o grande item da COP dessa vez. A presidência já colocou a adaptação como prioridade, isso está sendo pautado por muitos países, e tem muita expectativa para que, de fato, a gente tenha uma lista de indicadores que sejam capazes de operacionalizar, de fato,
a estrutura do GGA. E na COP29, o que a gente teve? A gente teve uma decisão que modulou um pouquinho os efeitos da decisão anterior para ter mais clareza, para que os especialistas que fazem a seleção desses indicadores possam saber melhor como trabalhar. A gente começou com a primeira lista de indicadores, com 10 mil indicadores, depois foi reduzido para 5 mil, e hoje a gente está com uma lista de 493, ainda é muito indicador. E aí o que as partes decidiram na COP29? Que vai ser escolhido, vai ser realizada a confecção de uma lista que vai funcionar como um menu de até 100 indicadores, que permita com que os países façam a escolha desses indicadores de acordo com as realidades nacionais. Ao mesmo tempo, esses indicadores precisam ser globalmente aplicáveis, precisam ter relevância global, e vai ter que ter um set de indicadores que sejam obrigatórios para que os países reportem também um certo nível de paridade. Isso tudo foi decidido na COP29 sobre como essa lista vai ser feita, quantos indicadores precisam e tudo mais. E ainda tem coisa que não foi definida. A gente teve as negociações intermediárias de Bonn recentemente, no final de junho, e lá algumas expectativas foram frustradas, porque as partes esperavam que os especialistas já chegassem com uma lista de 100 indicadores, mas os especialistas não tinham entendido isso não tinha ficado claro na decisão, e eles tinham chegado com uma lista um pouco maior do que isso, essa lista atual de 493 indicadores. E agora eles têm um novo mandato, esses especialistas, para fazerem a redução até a COP30. Então, a gente tem aí um longo caminho pela frente até a COP30, dentro da temática de adaptação, para chegar na COP com o caminho um pouquinho mais preparado para que seja possível fazer a escolha política. Porque no nível que está atualmente, os especialistas fazem uma escolha técnica. Óbvio que escolhas técnicas são informadas por questões políticas, sim, mas ao mesmo tempo são pessoas cientistas que fazem parte de grupos especializados dentro das áreas temáticas de cada um desses indicadores, estão fazendo a seleção com base em metodologias já existentes, em frameworks já existentes, tudo mais, estão listando isso, e agora eles precisam fazer uma seleção, um aprimoramento de alguns desses indicadores para fazer com que eles caibam dentro dessa estrutura. Além disso, foi decidido que vai ter uma trilha paralela, uma parte da negociação de adaptação vai falar sobre o Baku Adaptation Roadmap, que é para tratar de temas que não couberam dentro das discussões da COP29, porque faltou tempo, que tem a ver com adaptação transformacional e também sobre outros aspectos operacionais, que não vale a pena a gente tratar aqui, mas podem ser temas de outra conversa, em outros momentos. E outro destaque da COP29, e sobre isso o Enéas poderia falar bastante coisa, porque ele estava acompanhando as negociações de financiamento climático na COP29, a gente viu muitas tensões sobre financiamento para adaptação, que continua sendo a pior dor dentro da agenda de adaptação, ou uma das piores, e que continua sendo um grande problema para a implementação da agenda de adaptação, e que normalmente é o que barra as negociações de adaptação. Inclusive, a agenda de National Adaptation Plans, dos planos nacionais de adaptação, está parada há muitos anos por divergências dos países em relação a como incluir no texto menções ao recurso financeiro e à capacitação técnica, os meios de implementação. A gente sabe que o financiamento para adaptação sempre foi um tema muito difícil, muito controvertido. As discussões sempre foram muito marcadas por essa polarização, que em outras trilhas de negociação não é tão clara, mas nas negociações de adaptação e perdas de danos tem um claro desacordo entre os interesses dos países desenvolvidos e dos países em desenvolvimento. Então, são agendas que a gente vê muito essas divisões, essas tensões desses dois blocos muito claros de posicionamentos e divergências. E os conflitos, eles vão desde questões mais conceituais, sobre responsabilidade e justiça de quem é o dever de pagar essa conta, e até detalhes sobre definições e arranjos institucionais, que aí muitas vezes parece muito entediante, mas é onde mora, o diabo mora nos detalhes, né? Todo mundo aqui, como advogado, pode entender muito bem que justamente na definição dos arranjos institucionais é onde se consolidam muitas injustiças, muitas vezes. Passando aqui para o financiamento, ainda sobre financiamento para adaptação, a gente tem que os arranjos institucionais foram criados para endereçar o financiamento para adaptação, além de serem insuficientes para mobilizar o fluxo de recursos que seria necessário para fazer as ações de adaptação, ainda
criam e incentivam injustiças estruturais, criam dificuldade de acesso, muitas vezes a forma como o financiamento é feito aprofunda o endividamento de países e, enfim, uma série de outros problemas que também não são foco dessa aula, mas que podem ser tratados em outros momentos. A gente sabe que as ações de adaptação foram historicamente desfavorecidas, teve uma baixa mobilização de recursos para ações de adaptação justamente porque isso sempre era visto como local e, de certa forma, tecnicamente não está equivocado na medida em que, quando você faz ações de mitigação, você é a Noruega, você quer evitar o aquecimento global, você quer fazer ações de mitigação. No Brasil, você consegue, porque é transfronteiriço, você está minimizando as emissões atmosféricas, o acúmulo de emissões na atmosfera como um todo, mas a ação de adaptação ela tem uma natureza mais local. Você vai estar aumentando a resiliência num espaço físico, para uma população específica. Então, por mais que todo mundo se beneficie disso, no sentido amplo, as ações são um pouco mais locais mesmo. Então, muitas vezes, o financiamento para adaptação é prejudicado por causa dessa perspectiva. E a NCQG, que foi discutida e decidida na COP29, não conseguiu suprir essa lacuna histórica e atender nem as demandas de financiamento, nem muito menos as demandas de financiamento por adaptação. E aí, o que a gente pode esperar da COP30? E agora eu estou fechando essa parte sobre as negociações climáticas, a gente vai olhar um pouquinho mais para o arcabouço jurídico brasileiro. A gente tem uma sinalização da presidência da COP de que a adaptação vai ser uma prioridade, e isso vai aparecer no High Level Dialogue, mas também nos itens de negociação e na agenda de ação. Então, a adaptação vai estar na boca do povo como um tema muito importante. Na SB 62, que foi essa intermediária de junho, a gente teve uma maior definição sobre o que é esperado da decisão dos indicadores, e a gente não tem tanta clareza sobre como vai ser consolidado o BAR, embora ainda seja esperado que a gente vá ter essas discussões, que ele absorva uma parte da agenda de adaptação, consolidando um pouquinho os textos. Stella, por favor. Desculpa te interromper, mas é que eu achei uma coisa que você falou muito interessante. Qualquer ação de adaptação, ela tem efeito ou impacto positivo local. Qualquer ação de mitigação tem um impacto positivo planetário, porque você deixa de jogar CO2, aonde quer que seja. É interessante isso, né? O resultado do impacto positivo, seja a mitigação, seja a adaptação, tá certo esse entendimento? Tá certo, sim. Acho que de uma perspectiva mais humanitária, a gente pode defender que a adaptação é boa para todo mundo, na medida em que a gente está melhorando a qualidade e a chance de vida das pessoas em todo o mundo. Mas sim, esse entendimento de que a mitigação é global e a adaptação é mais local é muito real e, ao mesmo tempo, foi usado contra as ações de adaptação por muito tempo. Obrigada, Estela. Obrigada mesmo. Em relação à continuidade das negociações em outros temas, a gente tem expectativa de ter discussões sobre as NAPs, o Comitê de Adaptação foi adiado um pouquinho mais para frente, e a gente teve uma decisão bastante interessante na SB 62 sobre o Nairobi Work Program, que eu acabei não colocando aqui, mas o grande foco das negociações de adaptação vai ficar realmente em torno do tema do GGA, especialmente da definição da lista de indicadores, que é a grande expectativa dessa COP. Por favor, Cláudia. Eu quero uma opinião sua a respeito dessa COP, porque não sei se você está acompanhando a questão do projeto de lei sobre o licenciamento. Como que você acha que isso vai repercutir na COP? Se é que vai repercutir, não sei, na sua opinião. Eu acho que isso é extremamente problemático, porque o licenciamento tem muito a ver com adaptação. Inclusive, o nosso licenciamento hoje no Brasil não tem aspectos específicos sobre a adaptação, e isso é um grande problema. Mas, com certeza, o projeto de lei não endereça esse problema, muito antes, pelo contrário, né? Ele cria outros problemas. Exatamente. Porque ele vai na contramão, né? Ele vai na contramão do... assim, ele praticamente abre a porteira para o desmatamento e para várias coisas, né?
Ele enfraquece bastante a regulação ambiental e a proteção ambiental, né? Agora, eu não tenho certeza sobre como esse projeto vai avançar, quais são os próximos passos e se de fato ele vai avançar. E aí eu acho que ainda sobra uma expectativa de que talvez a gente não vá por esse caminho e que não vá ter repercussões reais sobre a COP. Mas eu acho que a COP traz muita pressão também para que o governo olhe para esse fator como um fator de risco, porque vai ter pressão popular para que isso não vá para frente nessa perspectiva, nesse sentido. E a COP traz esse tema de uma forma muito forte. Então, eu acho que tudo isso acontece no momento em que as vontades e interesses estão efervescentes. Então, acho que mais sobre isso provavelmente a gente vai ver daqui a algumas semanas, entender como que isso vai de fato avançar. Mas com certeza é um tema que contradiz os interesses da COP, né? A gente sabe que tem um conflito posto e tem um peso político também na tomada de decisão nesse sentido. Uhum. E assim, vamos supor que seja aprovado, né? E assim, a repercussão do Brasil mundialmente nisso vai ser péssima, né? Assim. Eu imagino que sim, ao mesmo tempo eu me pergunto sobre a capacidade dos meios de comunicação e dos nossos interlocutores estrangeiros de entenderem, de fato, no detalhe, o que isso significa na implementação de projetos. A gente vê vários casos, tipo, aquela própria rodovia que cruzava Belém que foi associada a construções para a COP, não teve um fact-checking profundo sobre isso, e gerou uma série de reportagens, enfim, todo um burburinho, e que nem todas as questões que estavam sendo divulgadas lá pela mídia estrangeira estavam corretas ou fidedignas em relação à realidade. Isso foi uma questão muito séria há alguns meses atrás. Então, acho que também a gente tem que entender que tem um filtro aí em relação a como os meios de comunicação reportam algumas coisas e algumas questões. Mas com certeza essa é uma questão que vai continuar reverberando e circulando um pouquinho no nosso meio pelas próximas semanas, eu não tenho dúvida disso. Ok, obrigada. Imagina, obrigada, Cláudia, pela intervenção. Gente, por favor, fiquem muito à vontade para continuar falando. A gente tem bastante tempo aqui e a ideia é debater mesmo. Passando um pouquinho aqui no tema de meios de implementação, a gente sabe que essa vai continuar sendo uma agenda de divergência e de conflito, especialmente dentro do campo da adaptação e de perdas e danos. Não temos a perspectiva de melhorar isso, mas há expectativas de que o High Level Dialogue, que é um dos eventos que vai tratar de adaptação, acabe trazendo isso, que a agenda de ação busque endereçar essas questões para aumentar a ambição em termos de provisão de recursos para adaptação. E a gente tem uma tendência de amadurecimento e ampliação das fontes, um amadurecimento das estratégias de alocação de recursos, e aqui eu vou dar um exemplo em relação a como a adaptação pode ser transversalizada em projetos, por exemplo, de infraestrutura, que antes não eram olhados. Então, olhar para se você está vulnerabilizando comunidades em relação à mudança do clima, olhar para o aumento da resiliência quando você está fazendo projetos e tudo mais, vai cada vez mais ser mais comum, e com isso a gente tem um aumento da alocação de esforços, capacidade técnica e recursos também para olhar para a adaptação. E, ao mesmo tempo, a gente sabe que a mitigação, muitas vezes, consegue mobilizar a vontade de agentes privados, porque tem projetos, hoje a gente já tem essa experiência de que é possível lucrar com projetos de financiamento climático, especialmente para mitigação. E a gente caminha num sentido de ver também a possibilidade de ter projetos que são viáveis do ponto de vista do setor privado também para adaptação, mas especialmente alocar de forma mais inteligente os recursos públicos para projetos que de fato não conseguem ser viabilizados sem o financiamento público. Então a gente deve ver também um amadurecimento em termos de implementação dessas ações. Passando aqui, essa é a última foto que eu tenho para compartilhar do tema de COP, de negociações. E eu queria perguntar para vocês, quem aqui já foi para a COP, quem tem perspectiva ou gostaria de ir para essa próxima COP? É uma provocação também para a gente fazer um quebra-gelo aqui, mas eu queria entender de vocês, se vocês já têm essa experiência, se vocês acompanham a negociação, se vocês têm dúvidas específicas sobre esse tema que a gente possa talvez sanar aqui e agora. E eu trouxe esse slide para mostrar um pouquinho para quem não conhece o espaço da COP, que a gente tem vários espaços, um deles foi aqui o Pavilhão do Brasil na COP 29, lá em Baku, que era um pavilhão super bonito, bem decorado, super agitado, sempre com muita gente, muitos eventos, e também
de negociação, que são um espaço mais calmo. Larissa, por favor. Olá, eu estou fazendo meu mestrado agora e eu estou escrevendo a minha dissertação em cima dessa linha do tempo das negociações climáticas. E assim, eu tenho que ir para a COP, não é uma questão de, sabe? Tenho que ir. A minha dissertação vai acabar na COP 30, só que aí eu estou com aquele problema de todo brasileiro que quer ir para a COP. Hospedagem, né? Estadia. Então, eu estou aqui no aguardo de ver se o pessoal vai liberar vagas, como é que está sendo isso lá. Estou no aguardo. E aí eu queria perguntar para vocês, tem algum lugar que vocês saibam que um estudante pode se inscrever para participar como estudante das negociações ou não? Ou tu não sabe? Porque eu gostaria de participar, né? Lá da Zona Azul, mas não sei como faria. Então, a gente não tem uma credencial específica para estudante. Você tem algumas categorias de credenciais, tem as credenciais de mídia, por exemplo, de press, para quem faz parte da imprensa, que é uma badge que normalmente tem algumas restrições de acesso a algumas áreas. Você tem a badge do pessoal que trabalha dentro da convenção, do secretariado e tudo mais. Você tem a badge de party, que é uma badge rosa, que dá acesso a todos os espaços de negociação da Zona Verde. E a badge amarela, que é a badge mais comum para a sociedade civil, que é a badge de observer, que dá normalmente espaço à sala de negociação, com restrição, às vezes, de algumas salas, e às vezes com um pouquinho mais de dificuldade de acesso, porque tem muita gente em fila, às vezes você não consegue entrar, mas em tese você consegue acessar os espaços de negociação. Dentro do contexto de ser estudante, o mais provável é conseguir uma badge de observador com uma organização que seja credenciada dentro do sistema e que tenha essas badges disponíveis. O problema é que elas são muito, né, nesse momento tem uma competição muito grande por essas credenciais e a gente sabe que o espaço da COP de Belém não vai ser tão grande assim, como foi, por exemplo, em Belém, que tinha mais de 100 mil credenciais, então a gente deve ter um pouquinho de dificuldade de acessar essas credenciais. Eu vi alguns comentários, Laura também quer fazer um comentário? Oi, Gaia, quero tirar 2 dúvidas, na verdade. Até aqui eu acompanhei as COPs mais distante, mas esse ano especificamente eu estou numa empresa, eu trabalho numa empresa que vai participar da COP, então o assunto está bem aquecido aqui, enfim. Eu queria ouvir de você o que eu vejo até aqui, sabe, do que eu acompanhei. As notícias sempre trazem um tom, ao final das COPs, meio que de frustração. Assim, eu acho que é uma tendência que eu tenho observado nos últimos anos. Eu não acompanho há tanto tempo assim, mas nos últimos que eu acompanhei, as expectativas iniciam muito altas e aí, ao final, as pessoas falam em retrocesso, não avançou como queria. Eu queria ouvir um pouco de você, sua opinião pessoal e experiência sobre isso, porque, às vezes, quem emite essas opiniões, às vezes, não conhece tão profundamente assim, às vezes não tem uma profundidade de conhecimento a ponto de entender o que de fato foi discutido. Não sei, tá? Estou trazendo aqui um pouco de percepção. Então, queria ouvir de você o que é, assim, essa questão da expectativa e de resultado, sabe? Essa é a primeira pergunta. Eu vou responder essa primeira pergunta, eu vou comentar algum comentário do chat ali, aí depois eu quero escutar a sua segunda pergunta. Mas eu acho que isso, numa perspectiva muito pessoal, acho que depende um pouco de onde você está no espectro de otimismo, né? Se você tende a ver mais o copo meio cheio ou se você tende mais a ver o copo meio vazio. Eu acho que isso não tem a ver com a capacidade técnica ou o nível de acompanhamento das pessoas que estão nesse espaço. É claro que você vai ter uma grande variação nas pessoas que estão no espaço da COP e um nível de aprofundamento sobre um tema específico, XYZ. Mas tem muita gente especialista em COP que acompanha há muitos anos que tem uma visão mais pessimista e que tem uma posição mais de mensageiro do apocalipse, que fala que o sistema está quebrado, que é tudo um fracasso e tudo mais. Tem de tudo dentro desse espaço. E tem pessoas que são super especialistas e que também têm uma visão um pouco mais otimista e tende a ver as coisas um pouco mais com esse tom, assim, realmente cor-de-rosa.
Eu acho que dentro desse aspecto, eu particularmente estou um pouquinho mais no lugar da lente cor-de-rosa, porque senão eu não estaria trabalhando com isso. Porque se eu não acreditasse que esse sistema serve para alguma coisa e que a gente ainda tem condições de evitar catástrofes e melhorar a qualidade de vida das pessoas diante do cenário de mudança climática, eu acho que a gente vai para um lugar de desesperança que é muito complicado. Então, eu tendo a acreditar que a gente está fazendo tudo isso por uma razão e que o progresso, ainda que seja lento, ainda que seja frustrante muitas vezes, e eu já chorei muito durante as COPs por não ver o processo avançando, por ver coisas injustas acontecendo e tudo mais, mas eu tendo a achar que serve para alguma coisa, que tem uma finalidade, tem um porquê de existir esse processo de diálogo, de construção coletiva. Com certeza, o cenário com a Convenção do Clima, com o Acordo de Paris, é melhor do que um cenário em que a gente não tivesse nada disso. A gente tem ações, a gente tem ciência nos mostrando o avanço em relação a algumas coisas, e é óbvio que está andando um pouco mais devagar do que o esperado. Isso é evidente, mas ao mesmo tempo, acho que a gente não pode deixar essa peteca cair. Essa é um pouquinho da minha posição pessoal. Estou errada ou estou certa, não sei. Acho que o que importa um pouco é ter a consciência tranquila em relação a onde você está, em termos do que você está fazendo, da sua opinião em relação a essas coisas. Em relação ao comentário da Beatriz, que nas outras COPs foram como Party Overflow, tem uma história engraçada em relação a esse Party Overflow, porque dizem que foi por causa do Brasil que criaram essa categoria. Antigamente não tinha Party Overflow, e todo mundo era party, quem era do governo, quem era mais associado do governo, conseguia uma credencial de party, mas o Brasil é muito sociável, e dava muitas credenciais de party, que é quem é do governo, para pessoas que não eram do governo. E começou a ter muita gente participando das COPs, e aí criaram essa categoria extra de Party Overflow, que hoje é usada também por outros países, mas dizem que foi porque o Brasil levava muita gente para a COP com a badge de Party, a badge rosinha. Então, hoje é mais comum quem não é do governo, de fato, ir com essa credencial de Party Overflow. Eu já fui algumas vezes com essa credencial. Eu já fui com credencial de tudo que é coisa. Mas é isso. Tem mais alguma pergunta ou a gente segue por aqui? A Laura tem outra pergunta. Desculpa, Laura. Sem problemas. A outra pergunta é relacionada a uma parte que você passou aqui no material, que diz que o Acordo de Copenhague fez uma promessa de destinar 100 bilhões de dólares para adaptação entre 2012 e 2020. Eu queria saber quanto disso foi endereçado e quanto não. Essa é a pergunta de 100 bilhões de dólares, é a pergunta do jogo do bilhão, né? Dizem que em algum dos anos eles alcançaram essa meta, mas teve uma manobra do reporte que contabilizou algumas coisas que não deveriam ter sido contabilizadas, enfim, aí tem uma divergência se de fato chegou a ser atingida em algum momento ou não. Fato é que essa meta era de 100 bilhões por ano e isso nunca foi cumprido. Para responder mais essa sua pergunta, eu vou voltar aqui no slide anterior, que é desses dois relatórios da UNEP, do Programa de Meio Ambiente das Nações Unidas, que é Too Little, Too Slow and Underfinanced, Underprepared. São dois relatórios bastante recentes que falam sobre essa temática, trazem bastante conceito de adaptação, então super recomendo ter minha leitura para quem tem interesse de aprofundar um pouquinho mais nesses temas. Mas aí traz essas informações de forma mais detalhada sobre o financiamento e principalmente a lacuna de financiamento para a adaptação. Se ninguém mais tiver uma pergunta específica sobre negociações, e de qualquer jeito no final a gente vai ter um tempo para voltar para perguntas eventuais, eu queria convidar vocês a olhar para o mundo das políticas de adaptação no mundo jurídico, especialmente olhando para o Brasil. Vocês... Alguma intervenção antes da gente seguir? Nops. Tá bom. Matheus, por favor. Então, duas coisas me chamaram a atenção. A primeira diz respeito à questão dos indicadores, porque existe uma ideia de que devemos usar a melhor ciência disponível para entender os objetivos, então, por isso, o corpo técnico vem com o maior número de indicadores possíveis para ser mais detalhista possível. Aí, diante de um objetivo político, ok, vamos reduzir. Me dá a impressão de que fica num vai e vem entre vamos ser detalhistas, mas não, vamos reduzir. Esse debate acontece no mundo do ODS também, tem uma profusão de indicadores, e daí resolve fazer um item só. A questão da pobreza multidimensional também.
um item unidimensional monetário, não, vamos fazer um IDH e vários Global Poverty Multidimensional Index, e fica nesse vai e vem, e é uma forma de, me parece, mascarar a falta de vontade política. Seja um indicador ou 10 mil, não nos resolve o problema. Esse é o meu primeiro comentário barra pergunta, assim, eu acho que eu gostaria de colocar para debate e ouvir tua opinião. O segundo é mais direto. Nós vimos que antes, em 92, 97, tinha divisão entre países do norte e do sul nos anexos, e isso sumiu, né? Só que aí, pelo que eu entendi, e eu quero saber se é correto pensar que a pauta da adaptação é uma pauta mais associada e levada adiante pelos países do sul global, e o foco na mitigação, você usou o exemplo da Noruega, é algo mais... são eles que botam um empecilho para a agenda da adaptação. Quem são os inimigos, né? Além do setor do petróleo, do plástico, etc. É o norte global, e é dessa forma que eles emperram a agenda da adaptação? Obrigado. Obrigada, Matheus. Você trouxe aqui super temas muito queridos e muito importantes para a gente debater. Então, muito obrigada pela contribuição. Em relação aos ODS, inclusive eu trouxe a imagem dos ODS, eles vão estar logo em seguida, um pouquinho depois desse slide que a gente está aqui, para tratar um pouquinho dessa questão. Não diretamente relacionada com os indicadores, mas acho que você faz muito bem de trazer essa questão justamente dessa dor política versus a dor científica da escolha desses indicadores. Os especialistas despejaram indicadores no corpo de negociadores, e isso obviamente é muito difícil, porque os negociadores, primeiro, não são técnicos, não têm capacidade nem tempo de fazer esse refinamento. Ao mesmo tempo, os especialistas não precisam fazer uma decisão política, não cabe a eles fazer uma decisão política, eles são especialistas. Então, eles trouxeram muitos indicadores, e agora eles têm que fazer uma seleção. E é um pouco difícil você fazer essa seleção, porque você pensa, são 11 objetivos, entre 4 dimensionais e 7 temáticos, a gente tem 11 objetivos. Estão falando que querem indicadores para todos os objetivos, que também tem que ter cross-cutting considerations, desagregar dados de acordo com uma série de questões, uma série de fatores, e ainda trazer indicadores específicos para meios de implementação, especialmente para financiamento. Então, são muitos temas para incluir dentro de um número muito pequeno de indicadores, se você considera a dimensão do que são esses temas. E, tipo, lembrando que a gente tem temas, metas temáticas, que são, por exemplo, água. A gente pode estar falando de acesso à água, de vulnerabilidade a exposições de riscos associados à água, ou também questões como saneamento, esgoto e tudo mais, que são temas que também são importantes do ponto de vista de gestão de recursos hídricos. Então, tudo isso parece muito pouco indicador, sem indicadores para todos os temas, vocês concordam? Eu acho, e acho que é uma dor parecida com o que aconteceu e com o que acontece nas discussões de outras estruturas que tentam fazer essa mensuração e essa metrificação, né, dos objetivos. Em relação a como que acontece esse jogo nas negociações, eu acho que na dinâmica de adaptação isso é bastante sutil, porque ninguém quer falar, sou contra a adaptação, sou contra o desenvolvimento social e justiça social. Ninguém quer ser essa pessoa na negociação. Então, no começo das negociações, tanto de adaptação quanto de perdas e danos, o que tem é todo mundo fazendo discursos muito bonitos, falando como é importante, quantos recursos foram dados e tudo mais. Mas quando entra no momento de negociação de fato dos textos, a gente começa a ver bloqueios de linguagem, tentativas de não incorporar, tentativas de tirar meios de implementação, e a gente vê isso de países desenvolvidos. Então, especialmente Estados Unidos, Austrália, Japão, aqui nem me vem shaming, estou falando quais são. Europa, muitas vezes, a Europa normalmente é um lugar mais intermediário, mas se associa aos países desenvolvidos para barrar certos itens, e a gente tem figuras que, de fato, exercem um papel de bad cop. E a gente tem, de fato, essa divisão que foi criada na Convenção de Países do Anexo dos países desenvolvidos e dos países de desenvolvimento, e embora isso tenha ficado relativizado dentro da estrutura do Acordo de Paris, ainda tem muitas discussões que trazem essa questão e essa separação. Por exemplo, a China é um país que sempre traz isso de forma muito forte, porque eles querem aplicar os conceitos da convenção nas decisões sobre adaptação, sobre perdas e danos, todas as decisões, de fato, sobre as trilhas de negociação, trazer aquele conceito dos Common but Differentiated Responsibilities, que vem lá da convenção, que é justamente para se diferenciar dos países desenvolvidos e falar, eu sou país em desenvolvimento,
Eu sou aqui a segunda maior economia do mundo, talvez a primeira, mas eu ainda sou um país em desenvolvimento. Então, você tem também esses jogos de, tipo, eu não quero ter esse dever de financiar, de ter que mobilizar os recursos, de ter que take the lead para mobilizar os recursos, etc. Espero que tenha respondido. Se eu não tiver respondido, a gente volta para isso no final, pode ser? Muito Tá obrigado. ótimo. Que eu vou passar aqui sobre outros conceitos e talvez surjam outras dúvidas associadas, porque agora que a gente vai mergulhar, de fato, nos desdobramentos da adaptação no território e na realidade. Trazendo outra pergunta de provocação aqui, eu não vou ler essa inteira, se alguém quiser ler, né, se quiser ler para mim, eu agradeço. Que é provocando de quais são os instrumentos que podem ajudar a incorporar a lente da adaptação climática no ordenamento jurídico brasileiro. Trouxe 5 alternativas e queria que vocês reagissem um pouquinho, dizendo qual que vocês acham que é a alternativa correta. Pessoas que comentaram que acham que é a letra E, quem dá mais? Por favor, Guilherme. Oi, oi, gente, boa noite. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela aula também, que está sendo bem legal. Acho que eu acho que é aí também, mas eu vou adicionar uma pergunta, aproveitar e adicionar uma pergunta. Sobre o mais recente parecer da Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre a emergência climática. E se você enxerga, Gaia e todo mundo, né, o papel desse parecer como um novo instrumento jurídico também, que possa ajudar ou não a provocar essas políticas de adaptação, né, especificamente, porque é um parecer que passa por vários temas da emergência climática, mas como que no Brasil você enxerga também mais esse instrumento como tem no papel aí? Obrigada, Guilherme. Eu acho que eu vou ficar devendo essa pergunta, na verdade, e deixo aqui a sala aberta para os colegas que quiserem contribuir, porque eu não li o parecer. Eu não sei que parecer é esse. Ah, tá. É porque foi a opinião consultiva, né, que faz 2 ou 3 semanas Sim! que saiu. Eu não sabia que já tinha saído. Obrigada também. Você tem o É link bem aí? novo mesmo. Se tiver o link para o parecer, compartilha com a gente aqui no chat. Eu acho que pode servir para discussões futuras. Eu não me comprometo a ler até quarta-feira, nossa próxima aula, mas gostaria muito de alimentar essa discussão em outros momentos, outros espaços. Acho que quase todo mundo falou letra E. Vocês estão certos, a letra E. Todas as alternativas estão corretas. Justamente trouxe alternativas bastante diversas entre si. E acho que vocês pegaram o pulo do gato em relação ao tema de adaptação, que é um pouquinho do que a gente vai olhar a partir de agora, que é justamente essa necessidade de ter esse olhar transversal. E é para isso também que eu faço convite, para que vocês, desde já, pensem na prática de vocês, dependendo da área que vocês atuam, do setor, às vezes setor privado, setor público, enfim. Tem várias variações de carreiras e possibilidades dentro do direito, mas todas são igualmente relevantes para a gente pensar em estratégias de adaptação climática. E aí, passando aqui, acho que retomando um pouquinho do que o Matheus trouxe na pergunta dele, a gente tem essa relação muito próxima dos temas de adaptação e de perdas e danos com os direitos humanos. Então, a gente tem uma relação explícita entre clima e direitos humanos, e também tem uma ascensão de temáticas que trazem a pauta social para dentro das mesas de negociação, para a elaboração de políticas climáticas, e que trazem também muito na perspectiva do que o Guilherme trouxe também, agora, quando ele falou do parecer, da opinião consultiva da Corte, do papel dos tribunais em definir as fronteiras do direito, ou redefinir as fronteiras do direito em relação a essas questões. Então, a gente tem uma ascensão das discussões sobre justiça climática, isso começa a aparecer também nas negociações sobre o clima, e essas discussões, elas ganham força justamente nas agendas de adaptação e perdas de danos, porque os países em desenvolvimento trazem essas pautas e falam, gente, não é justo a gente ter que pagar essa conta. Não foi a gente que causou essa crise, não foi a gente que se beneficiou dessa crise, e somos mais afetados, e estamos mais vulneráveis. Então, tudo isso traz essa perspectiva de justiça,
E aí, traz essa questão sobre direitos humanos e deveres e responsabilidades. Isso a gente também vai trabalhar um pouquinho mais na aula de quarto, porque na área de perdas e danos fica um pouco mais claro falar sobre atribuições e responsabilidades. Mas essa necessária relação entre pensar a agenda de desenvolvimento e adaptação climática nos convida justamente a olhar para a questão climática sob a lente do desenvolvimento dos direitos sociais, dos direitos humanos e fundamentais, e olhar justamente para a redução de vulnerabilidades e aumento de resiliência dentro de programas e estratégias de desenvolvimento sustentável. Então, não existe desenvolvimento sustentável sem um desenvolvimento que olhe também para clima e para a proteção das pessoas diante de um clima alterado. E aí a gente começa a falar das sinergias do Acordo de Paris e da Agenda 2030, isso aparece muito forte quando foi criada a estrutura do GGA, foi mencionado várias vezes durante a criação, e apesar de serem agendas que conversam, que você tem metas dentro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que têm relação e são específicas para a mudança do clima, nem sempre isso aparecia com tanta frequência dentro das negociações sobre clima, e a adaptação traz essa temática, traz essa pauta, faz essa conexão com esses outros temas, justamente porque irradia e permeia essa necessidade de olhar para direitos humanos e outros sistemas de proteção, fora da Convenção do Clima e do Acordo de Paris. E quando a gente está falando de adaptação, mais do que em outros temas, a gente tem a necessidade de olhar para ações globais, como, por exemplo, a definição de metas e dessa estrutura, dos indicadores e tudo mais, do financiamento climático e tudo que é associado com meios de implementação, enfim, pautas que são, de fato, que transcendem, são globais, mas também pautas regionais, porque muitos impactos climáticos podem ser considerados regionalizados, então a América Latina tem exposições e vulnerabilidades que são muito próprias da região, as ilhas do Pacífico também, enfim, cada região tem as suas especificidades, e ao mesmo tempo cada país tem as suas particularidades e cada local tem que se preparar. Então as ações de adaptação são muitas vezes no nível local, no nível municipal, no nível regional, em nível tipo bacias hidrográficas, então pensar nessas divisões territoriais ajuda bastante a pensar as ações de adaptação. Trouxe aqui a imagem dos Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável, justamente como uma provocação para a gente pensar que a adaptação tem que estar olhando para esses objetivos, todos eles são relevantes para a adaptação, e isso está refletido nas políticas nacionais de adaptação em certa medida. A gente tem aqui, por favor, se alguém quiser comentar ou perguntar, fiquem à vontade a qualquer tempo. Aqui a gente está na etapa final da nossa apresentação, e é justamente esse espaço que vai nos ajudar a construir e consolidar as nossas ideias sobre adaptação no regime normativo brasileiro, no ordenamento jurídico. A gente tem adaptação desde normativas constitucionais, embora não explicitamente, mas quando a gente está falando de direitos fundamentais, direitos humanos, direitos sociais, direito ao desenvolvimento, a gente tem que lembrar da Constituição como o nosso marco principal. Ao mesmo tempo, a gente tem a PNMC, que inclui a definição de adaptação e vulnerabilidade. Então, em 2009, não era nada comum falar de adaptação dentro dos cenários nacionais, mas o Brasil teve uma legislação bastante avançada para a época e trouxe esse conceito, trouxe o conceito também de vulnerabilidade. E a gente tem, dentro do objetivo da política climática da PNMC, a ideia da implementação de medidas de adaptação pelas 3 esferas da federação. Então, a gente tem essa divisão de competências, a explicitação de que é dever de todo mundo, com participação e colaboração de outros agentes econômicos e sociais interessados e beneficiários em participar dessa implementação. E dentre as diretrizes, a gente tem a redução de impactos adversos e da vulnerabilidade ambiental e socioeconômica, ou seja, estamos falando de uma agenda de desenvolvimento, estratégias integradas, promoção de pesquisa para adequação de medidas adequadas, e isso indica que a gente, na época, não tinha, e a gente ainda não tem a ciência 100% disponível para fazer todas as ações de adaptação que são necessárias, e por isso a adaptação sempre tem que estar olhando para uma perspectiva de viés científico, enfim, acompanhamento do que está acontecendo em termos de evolução nessa linha. Instrumentos financeiros, que ainda faltam bastantes, e cooperação internacional, que não deixa de ser uma pauta super relevante, especificamente para a implementação de políticas de adaptação. E a PNFC também previa e prevê a previsão da criação de planos setoriais, tanto para adaptação quanto para mitigação. E isso está acontecendo nesse momento. Enquanto a gente fala, o governo federal está trabalhando nos planos de mitigação e de adaptação. O que a gente tem hoje? A gente tem a NDC,
2.0, e a gente tem também o Plano Nacional de Adaptação, mais especificamente sobre adaptação. A adaptação não é, a princípio, um componente obrigatório das NDCs, mas muitas NDCs de muitos países já incluem o Brasil entre eles. O Brasil trouxe a adaptação como um dos eixos relevantes dentro da política climática, da governança climática que foi apresentada à Convenção, ao Acordo de Paris, por meio da NDC. Mas tem aí algumas questões um pouco mais complexas em relação à adaptação dentro do contexto da NDC, porque não traz com tanta clareza como que isso vai ser implementado, de onde vão vir os recursos. E aí tem uma deixa dentro da NDC que fala que isso depende um pouco da provisão de recursos internacionais para isso. Então, a gente sabe que a agenda de adaptação no Brasil fica um pouco sujeito à mobilização de capital mediante instrumentos internacionais de financiamento, que a gente sabe que são bastante difíceis e enfim, né, há muita competição por esses recursos. Em relação ao Plano Nacional de Adaptação, em 2016, o Brasil apresentou o seu primeiro PNA, ou NAP, National Adaptation Plan, que trazia já, né, com o movimento das vulnerabilidades e riscos, trazia mapeamento de políticas e estratégias setoriais, mas falhou em termos de implementação. Em 2016, a gente teve uma série de movimentações políticas no Brasil, na realidade política brasileira, e esse plano acabou ficando meio que na gaveta, e não teve um acompanhamento público sobre atualizações, sobre a sua implementação, e tem uma percepção pública, inclusive de governo, em termos de uma baixa implementação, e ao mesmo tempo se aponta um contexto de políticas desatualizadas em relação às necessidades. E aí, nesse contexto de um plano que tem quase 10 anos e que nunca foi efetivamente implementado, a gente está atualmente, o governo está desenvolvendo o Plano Nacional de Adaptação, que já foi para consulta pública, já teve a recepção de inputs da sociedade civil. Foi um plano que contou com processos de participação social e engajamento com as comunidades, com múltiplos setores e ministérios do governo, para justamente pensar em fazer uma política transversal que olhasse para vários aspectos necessários para a adaptação. O que isso significa? O Plano Clima Adaptação, ele olha para a identificação de nível de vulnerabilidade a determinadas variáveis, então traz aspectos científicos relevantes, fala de índice de vulnerabilidade, índice de capacidade dentro do contexto do Adapta Brasil, promovido e liderado pelo MCTI, e o Plano Nacional de Adaptação, a NAP, especificamente é dividido em 16 planos setoriais. A gente está falando de 16 setores, que não são bem setores, estrito sensu, mas a gente pode ler eles aqui para entender um pouquinho do que eu estou falando. A gente tem um plano setorial de agricultura e pecuária, um de biodiversidade, outro de cidades e mobilidade, gestão de riscos e desastres, indústria, energia, transportes, igualdade racial e combate ao racismo, povos e comunidades tradicionais, povos indígenas, recursos hídricos, saúde, segurança alimentar e nutricional, oceano e zona costeira, turismo e agricultura familiar. E alguns desses foram sendo criados, alguns desses saíram como irradiação de outros planos, mas fato é que todos esses olham para recortes específicos de atuação da sociedade, olhando para públicos específicos ou para setores específicos, para tentar olhar para a adaptação de uma forma transversal, entendendo que a gente precisa de meios de transporte que sejam resilientes, que a gente precisa olhar para cidades e mobilidade, a gente precisa olhar para a preservação da biodiversidade, para uma série de questões que talvez não são tão explícitas quando a gente fala de metas de adaptação e de adaptação. Stella, por favor. Me fala uma coisa, esses 16 planos setoriais vieram do PNA, do Plano Nacional de Clima, já é um resultado do Plano Nacional de Clima que estava meio esquecido ali, é isso? Eles compõem o Plano Nacional de Adaptação. Então, o Plano Nacional de Adaptação é composto por uma estratégia geral, transversal, que traz ali uma série de conceitos, e é composto, além disso, por esses 16 planos setoriais. Eles compõem, eles fazem parte dessa política. E aí, quando você vai olhar no detalhe os Planos Nacionais de Adaptação, você vê que eles estão falando de uma diversidade, multiplicidade de políticas públicas. Então, você vai ter, por exemplo, e aqui eu estou falando de cabeça, não lembro exatamente, tá? Então, desconsidere se estou falando bobagem.
Plano de Agricultura Familiar vai falar, por exemplo, sobre a mobilização de recursos do Plano Safra ou do Renovagro, enfim, ele vai amarrar com políticas públicas já existentes e também vai indicar a necessidade de adaptação de políticas ou da criação de novas políticas que sejam aptas a mobilizar os recursos ou a fortalecer um certo aspecto daquele setor, para que ele esteja adaptado. Então, cada setor vai trazer esse arcabouço, alguns deles vão se entrecruzar, vão se autopromover, vai ter co-benefícios, e muitos deles não necessariamente, mas a gente tem aí uma visão transversal justamente da adaptação em relação a múltiplos setores e áreas de atuação, atividades econômicas e tudo mais. Tá respondido? Obrigada. Boa. Imagina, obrigada aí. E aí, dentro do contexto do Plano Nacional de Adaptação, a gente tem uma visão de planos de ação. Então, esses planos, eles não têm a ideia de ficarem apenas no papel, a ideia é realmente implementar, e aí eles são pensados dentro de ações estruturantes, medidas de adaptação e metas temporais, e aí tem o estabelecimento de algumas fases para a implementação. É um plano que deve valer aí 10 anos, então a expectativa é que daqui a 10 anos ele seja renovado, melhorado, enfim, e aí não sabemos ainda para qual caminho isso vai, mas colocar essa perspectiva de um marco temporal e de metas temporais, com a possível definição de subindicadores e indicadores, para mensurar o progresso em relação a essas metas, é bastante positivo em termos de política pública. Então, a gente tem um primeiro período de 2024 a 2027, a gente está atrasado em relação a ele, porque o plano ainda não foi publicado, ele ainda está em fase de revisão. Um segundo período de 2028 a 2031 e um último período de 2032 a 2035, escalonando essas ações de adaptação. E a ideia é que esses planos possam conversar com, por exemplo, a meta global de adaptação dos instrumentos internacionais. Passa. Por favor, Renan. Boa noite, Gaia. Aula excelente, muito didática a apresentação. Eu queria colocar uma questão em relação às cestas de política que se conectam à agenda de adaptação. Porque se ocorre a medição, a mensuração desse progresso e transforma em indicadores, como quem toma a frente para estruturar a cesta que compõe os indicadores e como é possível, se existe alguma sugestão que vocês têm levado em consideração, seja nas COPs ou mesmo em outros espaços, para que isso seja, tivesse uma cartilha, algo que pudesse auxiliar tanto os estados quanto os municípios, para que as políticas que sejam criadas tenham como se conectar, suportar esses indicadores. Eu fiquei com essa dúvida. Muito obrigado. Acho que essa é uma boa pergunta, uma ótima provocação para essa conversa. Não tenho certeza se o governo tem um super direcionamento ou uma super orientação em relação a isso. O que eu sei é que o programa Adapta Cidades, que está sendo lançado agora, está olhando para a implementação no nível municipal, usando listas que foram indicadas pelos governos estaduais de municípios de alta vulnerabilidade, ou que tem uma grande população e tudo mais, justamente para pensar nessa atuação multinível, então descer do nível federal para o nível regional, para o nível local, e ajudar e capacitar os municípios para pensarem em planos locais. Então, uma das formas de olhar para descer esses níveis, a gente tem a ANAP brasileira, você tem os setores, você tem a definição dessas metas e tudo mais. Para os estados, eu acho que fica a lição de casa de fazer os planos estaduais conversarem com os planos no nível nacional e no nível internacional, por consequência, cada um tem que olhar para os próximos níveis, e os municípios também olharem para políticas locais que conversem com os planos estaduais e regionais de adaptação. Acho que isso é uma forma de fazer os níveis conversarem. Em relação a indicadores, eu acho que seria muito útil usar indicadores que estão sendo considerados no nível internacional, ainda que a gente saiba que a lista é extremamente limitada, o trabalho dos especialistas de mapeamento e listagem desses indicadores, por exemplo, essa lista que está com 493 indicadores, pode ser muito útil, pode ser um bom indicativo para estados e municípios construírem essas políticas locais e olharem, olha, esse é um indicador que está sendo utilizado em tal e tal estrutura, já é utilizado por tal e tal organização, pode ser muito útil aqui para eu mensurar progresso em relação a objetivos. Mas entendo também que, e isso a gente talvez possa falar um pouquinho mais na aula de quarta, que justamente por olhar
para vulnerabilidades no nível local, você entende quais são as dores reais de cada município, e são muito diferentes. Então, alguns municípios estão mais expostos a uma certa ocorrência climática, outros vão estar mais expostos a outra, que são diametralmente opostos. Então, o planejamento vai naturalmente ter que ser diferente. Aí, acho que vale fazer esse exercício de entender o que mais faz sentido para a realidade de cada local. Estela. Rapidamente, veja se está certo esse entendimento. A gente tem o PNA, com base nele, espera-se um PEA, um plano estadual, e, consequentemente, um PMA municipal com as suas respectivas peculiaridades, certo? Acho que esse é o cenário ideal. Alguns estados e municípios já têm leis que olham para esses aspectos, já têm um planejamento ou já estão desenvolvendo. Mas acho que desse take que você traz para a gente é bastante importante justamente fazer esse olhar de reflexão sobre quem está abaixo de mim, quem está acima de mim, quem está acima de quem está acima de mim, para conseguir fazer com que todo mundo converse e fale mais ou menos na mesma linguagem. Tipo, só para finalizar, pega o PNA com diretrizes e regra geral, e a partir disso você vai afunilando para chegar nas peculiaridades, né? Exatamente, exatamente. E a ideia é justamente você entender o que é mais relevante para cada contexto regional e local. Obrigada. Porque, por exemplo, um município, e aí isso é muito raro, né, que não tem uma característica específica em relação aos planos nacionais, talvez não seja importante você orientar o seu plano para desenvolver naquela direção. E alocar recursos porque acho que essa é outra dor. Não vale só fazer o plano, você precisa prever isso dentro da sua organização, enfim, da estruturação das políticas locais. Guilherme, por favor. Imagina, Estela, obrigada a você. Tá, desculpa a sequência de perguntas, mas acho que tem um gancho com essa última pergunta, que acho que você falou um pouco sobre os meios de implementação ali atrás, citou também sobre financiamento climático. E eu não sei, assim, queria te ouvir um pouco mais sobre isso, assim, em relação ao financiamento para adaptação e como fazer esses planos a nível, para além do nacional, acontecerem, sabe? Porque a gente sabe que a adaptação não tem financiamento privado praticamente, é muito pouco em comparação com a mitigação. O financiamento que existe é quase todo público, de bancos públicos, BNDES da vida, mas também é muito pouco. E os municípios e os estados, os poucos que têm planos, eles têm pouca efetividade e muitos dizem que não têm condições orçamentárias para executar novas políticas, ou ainda mais uma política que tem essa complexidade, né, da adaptação, que envolve toda uma intersetorialidade, etc. Então, eu fico me perguntando um pouco isso, assim, tipo, quanto a gente defende os planos de adaptação como um dever dos estados e municípios, mas, ao mesmo tempo, eu estou falando isso também como advogado, né, que trabalha na área, pensando na responsabilização, assim, né, porque eu acho que pela falta de plano de adaptação ou pela má adaptação, até que ponto é possível responsabilizar municípios e estados por essa omissão, ou quanto isso ainda é um desafio que precisa ser mais trabalhado do ponto de vista da política pública antes de realmente poder ser judicializado, sabe? Enfim, várias coisas. Guilherme, acho que super pertinente essa pergunta. Em relação, por exemplo, à litigância climática, eu acho que a gente já está aí já estamos nos direcionando a ter essa responsabilização de agentes. E em relação, por exemplo, ao desastre que teve no Rio Grande do Sul, em maio do ano passado, a gente tem ações que estão sendo ajuizadas justamente para responsabilizar o governo, governos, na verdade, e agentes públicos justamente pela omissão, pela forma como foi conduzido tanto a planejamento e implementação, quanto também a ação durante a gestão da crise. E acho que isso é um forte indício de que a litigância climática está saindo da seara das políticas de mitigação, que foi por muito tempo o foco, está cada vez mais adentrando justamente na responsabilização por danos climáticos, que aí vai ser tema da aula que vem na quarta-feira.
Em relação a essa obrigação de planejamento, eu acho que isso tudo é discutível, a legislação, ela prevê, né, você tem a lei de adaptação que também traz a obrigatoriedade de pensar nesse planejamento de adaptação, mas não fica tão claro em relação à atribuição de responsabilidades nesse momento, mas acho que a gente caminha em direção a ter cada vez mais clareza normativa também nessa direção. Eu entendo que sim, existe uma obrigação, se não for uma obrigação jurídica, uma obrigação moral de olhar para essas questões, e acho que uma forma de endereçar a dificuldade orçamentária, e isso de forma alguma, isso não pode ser negado, de fato existem essas restrições para a implementação de políticas públicas, não só de adaptação, mas de várias outras temáticas, é tentar colocar a lente da adaptação climática, que é justamente a provocação que eu trago aqui nesse slide, para aspectos da legislação e da atuação do poder público que não necessariamente estão super claras numa primeira vista. Então, uma coisa é fazer o planejamento de adaptação, olhar para a transversalização, fazer esse planejamento mais programático em termos de estruturação de um plano e tudo mais. E outra coisa é começar, uma metáfora aqui, comer pelas beiradas, né? Começa a comer comida pelas beiradas, onde está numa temperatura um pouco mais palatável até você conseguir chegar no meio. Porque existem uma série de regulações e de iniciativas que podem ter efeitos positivos em termos de construção de resiliência e promoção da adaptação à mudança do clima, sem necessariamente colocar isso como estándar, ou sem que isso seja o único objetivo. Então, associar a redução de vulnerabilidades, a construção de resiliências a pautas de desenvolvimento social pode ser um bom caminho para conseguir contornar essas barreiras orçamentárias e olhar justamente para como ajustar a regulação, como ajustar as medidas e os programas que eu já tenho, que já estão no território, já estão previstos, para incluir a lente climática. E acho que um bom exemplo disso é o que a gente poderia ter em relação ao licenciamento. Voltando ao que foi falado um pouco antes, a lei de licenciamento hoje não prevê aspectos específicos de adaptação, mas seria uma ótima forma de incluir a responsabilidade do setor privado em relação a projetar riscos futuros. Então, a gente tem obras que a gente pensa 30 anos de concessão, ou projetos que têm que ter longa duração e que não estão fazendo projeção de risco climático, com projeção de qual que é a perspectiva de chuvas para os próximos 30 anos. Então, a gente está construindo e licenciando projetos que não estão olhando para a perspectiva de se esses projetos vão parar de pé daqui a 5, 10, 15, 20, 30 anos. Então, virar essa chavezinha de pensar, isso aqui está adaptado? Isso aqui está promovendo resiliência ou está criando vulnerabilidades? É uma forma de colocar essa lente da adaptação e da justiça climática, que são coisas que andam juntas, dentro da atuação de quem, enfim, de quem toma as decisões, de quem entra com as ações, cada vez mais olhar sob esse viés. Não sei se está respondido, mas acho que é uma resposta, acho que é uma pergunta um pouco irrespondível em certas medidas. Num exercício de futurologia, eu acho que a gente caminha cada vez mais, sim, para uma responsabilização. Se a gente puder seguir aqui, e aí depois a gente abre mais um momento para perguntas daqui a pouquinho, eu queria convidar vocês a pensar na adaptação, justamente usando essa lente transversal como uma pauta que permeia todos os temas jurídicos e tudo mais, para perguntar para vocês, convidar vocês para essa reflexão de quais são as obrigações jurídicas emergentes. Então, o Guilherme deu a deixa aqui para a gente começar essa discussão. Queria escutar um pouquinho de vocês. Eu pensei em talvez dividir a gente em breakout groups, mas acho que a gente está num grupo pequeno, a gente pode permanecer aqui. E aí depois eu trago aqui algumas provocações que eu vejo por aí, que eu tenho estudado, de possibilidades para os profissionais do direito atuarem com essa lente. Mas eu queria escutar de vocês o que vocês veem, como vocês veem essa atuação, e se vocês, na prática de vocês, de alguma forma, já se depararam com esses temas. Essa é uma pergunta, tá certo? São várias perguntas, mas sim, é uma pergunta para vocês. Eu estou devolvendo aqui a pergunta do Guilherme para mim, sobre os riscos emergentes e a atuação na prática de vocês, enfim, como vocês veem,
como vocês, depois dessa conversa, como vocês vestem a lente da adaptação climática? Então, na prática? resumidamente, acho que considerando que eu atuo como assessora parlamentar e advogada ambiental na Câmara Municipal de São Paulo, eu tenho apresentado tenho elaborado vários projetos de lei, dentre os quais esse que eu te trouxe o exemplo da adaptação climática para escolas da periferia e etc. Então, são atuações ligadas à adaptação, quer queira, quer não. Estamos criando política municipal de pagamento de serviços ambientais urbanos, aí já entra numa coisa mais de mitigação. Então, de alguma forma, acho que a gente tem atuado nessa atuada, que não se perca aí pela rima. Acho que eu respondi mais ou menos o que você está perguntando, tá certo? Respondeu super, obrigada, Estela. Acho que a ideia é essa mesmo, escutar de vocês, Agradeço. não só o que vocês fazem, mas também o que vocês imaginam que vai ser do direito daqui a alguns anos. Então, muito obrigada, Estela, por abrir a roda. Coragem, gente, falem, não precisa nem levantar a mão. Oi, Gaia. Eu novamente. Bom, eu não advogo na área ambiental ainda, né? Mas sou professora universitária na área de direito ambiental. Então, está sendo um desafio e estou escrevendo um artigo exatamente sobre essa questão a respeito de uma vulnerabilidade, que é a questão das vítimas de desastres ambientais dos países insulares, né? Então, eu vejo que, por exemplo, a gente já tem um precedente que é o acordo, não sei se você viu, ou se os demais colegas viram, o acordo entre a Austrália e Tuvalu, porque Tuvalu vai ser uma ilha que, assim, já é certo que vai desaparecer, né? Com a questão do aumento do nível do mar. E em decorrência, obviamente, da questão climática, né? E do aquecimento global, né? Enfim. E eu estou escrevendo um artigo voltado a esse grupo vulnerável, né? Fazendo uma revisão bibliográfica inicialmente, e justamente pensando nessa questão das obrigações jurídicas, né? Dos países, assim, justamente com esse olhar, voltado para esse olhar. Então, ainda estou em fase de pesquisa, né? Então, ainda não tenho todas as respostas. Estou aí justamente com essa indagação na cabeça. Foi coincidência você trazer, achei interessante. Obrigada por compartilhar, Cláudia. É um assunto super interessante, é um tema que eu guardo muito no meu coração. Foi um dos temas que me fizeram começar a atuar na área de mudança climática, pesquisar essa área, justamente essa questão das migrações forçadas por questões climáticas e olhar para essa lacuna jurídica que a gente tem em termos de qualificar quem são essas pessoas, como elas são classificadas pelo direito internacional, enfim, e também as responsabilidades dos atores estatais e não estatais. Então, isso é muito interessante. Obrigada por compartilhar e vou ficar ansiosa para ler o seu trabalho quando ele estiver. Bom, o resumo foi aprovado no Congresso Internacional de Coimbra. Vamos ver, estou agora finalizando. Mas é uma questão muito interessante. Também me despertou interesse, foi a partir daí. Beatriz comentou no chat que, além de ações de incidência e advocacy, temos refletido sobre a possibilidade de litígio discutindo impactos raciais de financiamento climático. Tema super importante também, dá para fazer isso, conversar com o Plano Nacional de Adaptação, dá para transversalizar essa discussão de várias formas. Muito legal, Beatriz. Stephanie, fica à vontade para falar. Olá, boa noite. Achei super legal a discussão, Gaia, e aproveitar também e falar um pouco que minha atuação tem um pouco a ver com uma dúvida minha também que eu tinha, que eu trabalho mais na parte consultiva para o setor privado, né? Então, trabalhando com políticas de fornecimento sustentável, responsável, muito na pauta do desmatamento zero. E acho que talvez um papel da advocacia seja a orientação também, né, do setor privado na atuação
dá muito com o conceito da corresponsabilidade, né? Então, também queria trazer esse ponto para discussão e pegar um pouco da sua opinião também, como o setor privado pode impulsionar a agenda da adaptação climática como um todo. Super de acordo com você. Acho que é super importante olhar para isso. Inclusive, se a gente olha lá os planos setoriais do Plano Nacional de Adaptação, por exemplo, a gente vê vários setores econômicos refletidos. E isso é um grande indicativo de que o setor privado precisa também estar de olhos atentos. E nós, como advogados, precisamos também olhar para isso como um potencial risco, para olhar como mitigar, amenizar também riscos em relação à responsabilização, sabendo que a gente está diante da incidência cada vez maior e mais frequente de não só de eventos, mas também de ações e casos de litígios voltados para essa responsabilização. A gente tem bastante isso em relação a políticas de mitigação no âmbito internacional, da tentativa de responsabilização de agentes privados, e a gente deve começar a ver isso bastante também em relação à ação de adaptação. Acho que daqui a pouquinho eu vou mostrar os próximos slides, trazem um pouquinho dessa provocação, mas eu estou super de acordo com o que você trouxe. Tá? Laura, por favor. Oi, olhando um pouco para o que eu já trabalhei, assim, eu não advogo já desde 2018, fui para o lado de compliance desde 2021, atuo com ESG, mas com foco em governança. Então, achei muito legal, só um parênteses, já tem muito tempo que eu não entro em fóruns de discussão com advogados, mas eu estou adorando estar aqui e achei muito legal quando você trouxe um dos slides que tem uma visão de risco, porque é algo que eu estou muito adaptada a trabalhar. Então, pensando na sua pergunta, eu acredito que pareceres cada vez mais robustos serão muito importantes para direcionar o setor privado, para onde alocar recurso. Essa questão da adaptação é super importante. Quando eu falo em fábricas, indústrias, fundos de investimento imobiliário, porque a gente está falando de espaços físicos, né, que, a depender da localização, podem ser muito impactados. E, enfim, então acho que pareceres nessa linha, que vão direcionar investimentos do setor privado, que vão trazer mais clareza de como proteger seus ativos, acho que pode ser um bom ponto. É um super ponto, isso é super relevante. Muito obrigada por ter trazido e compartilhado também sua experiência com a gente. A gente tem um ambiente regulatório que está olhando para isso dentro do setor financeiro, então a gente tem normativas saindo, sendo lançadas nesse sentido. No Brasil e no mundo, isso se conecta à temática de ESG, principalmente quando a gente está falando na alocação de recursos, em mobilização e estruturação de fundos que olhem para isso, mas também dentro da atuação privada, dessa perspectiva de reporting, compliance de grandes empresas, cada vez isso vai ser mais relevante. Isso também é um tema queridinho para mim, meu doutorado é sobre financiamento climático e justiça climática, então eu super aprecio essas discussões também, super aceito trocar figurinhas sobre isso em outros momentos. Se você estiver disponível, pode me chamar, que eu vou ficar feliz. Com certeza, eu adoro trocar também. Que bom. Obrigada. Cristiane. Acho que a Cristiane caiu. Eu vou seguir aqui. Se ninguém mais quiser levantar a mãozinha, última chamada. Estão me ouvindo? Agora sim, pronto. Você tinha desaparecido aqui. Está caindo a conexão. Primeiro eu quero parabenizar a sua apresentação, sua palestra, foi excelente, muito rica em detalhes, muito abrangente, então quero parabenizá-la. E com relação à sua pergunta, eu entendo que há necessidade de regulação nas 3 esferas, lógico, e a regulamentação. Regulamentar de uma forma que se torne eficaz e executável as diretrizes. Eu acho que isso daí é fundamental para que os planos funcionem na prática, né? Sem prejuízo, logicamente, de financiamentos, enfim, outras questões que vão decorrer da regulamentação. E agora, o setor privado, eu trabalhei minha vida toda no setor privado, eu falo uma coisa para vocês.
setor privado, pelo menos a área da indústria, eles sempre trabalharam fortemente, assessorando essa questão de regulação, em consultas públicas, em audiências públicas, eles sempre trabalharam muito fortemente nisso, tá? Então, e tenho certeza que continuam trabalhando. Obrigada, Cristiane. Obrigada por compartilhar sua experiência e também trazer essa questão da perspectiva da importância regulatória. A gente eu pelo menos estou super de acordo com isso. A gente precisa ter mais clareza regulatória, mais coerência entre as normas também para a aplicação delas, mais segurança jurídica e tudo isso precisa ser costurado dentro de na política multinível para fazer sentido, né? A gente sabe que advogar na área ambiental é um grande desafio justamente por causa da diversidade de instrumentos normativos que a gente tem que lidar para poder lidar com a realidade no dia a dia. Flávia, por favor. Só concordando aí com o que disse a última colega, eu acho que o setor privado tem avançado muito. Eu trabalhei na parte do mercado de capitais, intensamente ali na toda a estruturação para a edição da resolução 193 da CVM, tenho trabalhado também no mercado financeiro. Eu acho que já houve um amadurecimento muito grande e agora a gente está realmente assim, saindo daquela fase inicial, que era uma fase de promover transparência, né? Durante muito tempo, o estímulo da regulamentação era que os diversos stakeholders fossem movidos a dar transparência. E agora eu acho que esse amadurecimento está levando para o detalhamento, para auditoria, para consistência, para padronização, inclusive com a adoção de padrões internacionais. Então, acho que os próximos anos aí, eles realmente prometem muitos avanços, mas tem um gap muito grande entre a regulamentação assim, do mercado financeiro, do mercado de capitais, e a própria legislação e o direito público também tendo que conversar mais com o direito privado. Então, assim, sem dúvida, avançamos muito, mas o caminho ainda promete desafios muito grandes e acho que não vai faltar campo para os advogados nesse ambiente aí de estruturação e revisão dessa regulamentação. Você tem muita razão, Flávia. De fato, não vai faltar perspectivas e oportunidades para os advogados pensarem pela ótica da adaptação climática. A realidade vai se impor nesse sentido. E eu estou de acordo com você no que você traz sobre a regulação do mundo financeiro está avançando. A gente tem uma discussão de uma série de instrumentos também em outros níveis, mas, de fato, falta coerência, falta clareza sobre o papel de cada um das normas em relação à implementação, e a gente precisa avançar bastante em relação ao estabelecimento de obrigações, de deveres, de metas e objetivos para que isso seja de fato transversalizado. Então, com certeza, tudo isso centrais é super relevante. Aproveitando aqui os minutinhos finais, eu trouxe aqui muito do que eu trouxe, vocês já falaram, eu fico muito feliz por isso. Esse exercício de reflexão foi bastante proveitoso nesse sentido, que é um pouquinho dessas provocações mais gerais sobre como que a adaptação aparece na agenda jurídica ou como ela pode aparecer nos próximos anos. Na perspectiva do setor público, a gente tem o dever de planejar, a partir dos planos de adaptação, mas não apenas, a destinação de orçamento, a implementação das políticas, o zelo pela manutenção das obras públicas, dos serviços básicos e tudo mais, a adoção de medidas efetivas de prevenção, alerta e monitoramento, tudo isso é muito importante na obrigação do poder público, sob riscos físicos se efetivarem, e aí você tem um custo muito mais alto para repor e reparar do que se você tivesse feito, de fato, uma prevenção, uma visão mais preventiva em relação à proteção dos ativos e bens públicos, e também risco de litigância, e aí eu trouxe aqui o exemplo da ACP por omissão, no caso do Rio Grande do Sul, que é uma ação que está correndo na justiça e busca justamente responsabilizar os agentes públicos pela falta de responsabilidade em relação à ajuda da paciente. Para o setor privado, eu trouxe aqui o dever de diligência para riscos climáticos, o dever de reporte, muito do que foi falado aqui, a adequação de contratos, que foi algo que ninguém trouxe, mas é super relevante, plano de emergência, adequação de projetos, principalmente quando a gente está falando de estruturas, por exemplo, de indústria, um exemplo aqui, têxtil, por exemplo,
tem muitas pessoas trabalhando, precisa de plano de emergência quando está acontecendo algum tipo de situação. Isso já é previsto na PNPDEC, mas é importante olhar para isso também, sob a perspectiva da ótica de adaptação climática. E aí, diante disso, ou diante da ausência de ações nesse sentido, também pode cada vez mais se configurar o risco físico e de litigância, o risco tanto aos ativos da empresa. Então, por exemplo, você está construindo um prédio novo, você está construindo um prédio, um hospital, você precisa pensar na resiliência dessa infraestrutura para que vale a pena no longo prazo esse investimento. Então, sim, é preciso olhar para a adaptação nessa perspectiva, não trata apenas de, não tem isso previsto na legislação de licenciamento, mas é meu interesse proteger meu bem e pensar que ele vai durar mesmo diante de cenários de aquecimento global. Então, é do interesse do setor privado olhar para isso, olhar para a resiliência dos seus bens, dos seus ativos, e também ter esse olhar em relação ao risco de litigância. E para os profissionais do direito, a gente olha para a avaliação de cláusulas, por exemplo, a questão de força maior tem surgido bastante como uma discussão possível para invalidar contratos ou para distribuir os riscos e responsabilidades dentro dos contratos. Cada vez mais eventos climáticos que antes seriam considerados como de força maior não vão se caracterizar como de força maior, porque já está previsto pela ciência de que eles devem acontecer. Então, existe uma nova balança de forças que deve ser considerada também na estruturação de contratos, monitoramento de alterações regulatórias, compliance, para recomendar para os clientes, para recomendar para as pessoas que são atendidas pelos advogados. E aí, trazendo alguns exemplos mais específicos e passando rapidamente sobre eles, contratações públicas e concessões são uma grande oportunidade para a gente olhando para inserção de requisitos de resiliência nos editais, as matrizes de riscos climáticos, mecanismos de ajustes tarifários, e a gente pode pensar, por exemplo, nas discussões quando estava faltando luz aqui em São Paulo, depois de chuvas e vendavais, e anúncios que o prefeito queria cancelar o contrato com o prestador de serviço e tudo mais, e tudo isso entra também na seara jurídica, no papel dos advogados, de começarem a prever esses riscos contratualmente. A gente pode falar de finanças verdes seguras, estruturação de resilience bonds, que ainda não é um tema super comum, mas aparece junto com a pauta dos green bonds, que tem tido ascensão, entre outras coisas, análises regulatórias e tudo mais, governança e disclosure corporativo, que foi um tema que foi trazido também nos exemplos aqui no exercício anterior, imobiliário e planejamento urbano, do DIRIS, também foi um exemplo que foi exposto, olhar justamente para isso como um risco e como uma oportunidade, não apenas de reduzir os riscos a que está exposto, mas também ampliar as oportunidades de investimento. E, por outras perspectivas, olhar, por exemplo, para o direito do trabalho e saúde ocupacional, cada vez mais a gente vai ter esse olhar de cuidado com os trabalhadores. A gente teve a revisão de uma normativa tratando o calor excessivo como um tema de saúde trabalhista. Cada vez mais isso vai ser conversado, deve surgir em negociações coletivas, em ações civis públicas por doença ocupacional. Por exemplo, o desastre do Rio Grande do Sul teve uma série de questões trabalhistas que foram trazidas à tona e que devem continuar sendo discutidas, mas um dos temas que foi muito sensível foi em relação aos trabalhadores de linha de frente, então as pessoas que trabalham nos hospitais, no atendimento emergencial, e a grande pressão que essas pessoas sofreram em relação à saúde mental e à própria saúde física. Então, pensar em estruturas, escalas, sistemas que consigam proteger os trabalhadores nesse sentido também é muito importante. E é uma pauta que conversa um pouquinho com transição justa, mas não deixa de ser adaptação. Litigância por responsabilidade civil, a arbitragem por contratos internacionais também podem ser pensados sob essa perspectiva, e direitos humanos, povos indígenas, comunidades locais, comunidades vulnerabilizadas de forma geral, tudo isso deve ser olhado com bastante atenção, e os advogados, os profissionais do direito, não apenas quem atua na advocacia, têm um papel muito fundamental para exercer nesse sentido. Eu encerro aqui a minha fala. Se alguém tiver mais alguma pergunta, a gente tem mais um minutinho. Senão, eu gostaria de agradecer muito a todos pela presença, pela atenção, pelas interações. Foi um prazer enorme estar com vocês aqui.